Oi pessoal, hoje vou falar sobre um assunto super importante, um pouco polêmico, que é erros dos alunos e correções. Por quê? Porque está na moda hoje para alguns professores falar que erros não são importantes, você não deve ser corrigido porque você não tem que falar igual um nativo. Porque você não é americano, você não é inglês, você não tem que ter essa pressão de falar igual um nativo. Agora, ninguém está tentando virar você um nativo. Por exemplo, você não deve se preocupar nunca sobre seu sotaque. Seu sotaque é bom, é o que faz você especial. Mas tem outras coisas, outros erros. Um sotaque nem é um erro. Mas tem erros da pronúncia que é diferente do que um sotaque. Ou erros na gramática ou no vocabulário que realmente impedem comunicação e atrapalham você demais. E esses professores que estão falando, não preocupe, eles estão, na verdade, prejudicando vocês. Porque você tem que preocupar-se. Vou explicar agora. Você tem que entender que no mundo, ou às vezes vocês já entendem, mas vou lembrar vocês, que no mundo, a maioria das pessoas que falam inglês fluentemente não são nativos. Eles não são brasileiros, desculpe, eles não são ingleses, eles não são americanos, eles não são canadenses, eles são pessoas da Europa ou de outros países em América do Sul, ou do Brasil, ou da China, ou Coreia, que aprenderam a falar inglês. E, claro, quando você aprende a falar inglês, usando o inglês, não na sala, mas usando o inglês no dia a dia, não importa de onde você acaba falando fluentemente. O problema é, no Brasil, pessoas aprendem na sala, e isso não é um inglês natural. E isso provoca muitos erros que são erros que eu falo, erros de Brasinglish, erros que só brasileiros cometem. E quando são esses tipos de erros, realmente atrapalham sua habilidade de comunicar. Então, o que você tem que lembrar? Com alguns erros, não é simplesmente que você não vai ser entendido, mas você não vai entender. Isso é uma coisa que pessoas têm que entender, que ser fluente não é só uma questão de falar, mas é muito uma questão de entender. E não entender pelo contexto, adivinhando o que a outra pessoa está falando, mas entendendo quase toda a palavra, igual você faz com sua primeira língua. Isso é fluente. E quando você não entende, o que acontece? Você fica perdido. Agora, lembra uma coisa, quando você está fora, e você está, ou dentro do Brasil, e você está falando com um nativo, você não tem legendas para te ajudar. Você tem nada. Okay? Você não está falando numa sala que todo mundo tem os mesmos erros dos brasileiros, porque eles são brasileiros, e eles entendem inglês do mesmo jeito que você. Você está falando com pessoas que nunca escutaram seus erros, ou de pronúncia, ou de vocabulário. E eles ficam perdidos. Professores ensinam para vocês que você cometeu um erro, tudo bem. Eles vão entender vocês. Mas isso não é a verdade. Vou dar você uns exemplos. Primeiro, se você conhece alguém que mora fora, pergunta para ele. Ou ela. Pergunta. Alguém que está morando fora. Fala. Quando você comete um erro pequeno, causa problemas, eles vão falar sim. Causa muito. Eles não têm paciência. Ok? Eu tenho muitos alunos. Muitos dos meus alunos vêm para mim depois de ter estudado 4 anos, 5 anos.
ok? E essas pessoas, mesmo assim, cometem muitos erros básicos, esquecendo usar o passado quando devem, ou cometendo frases que é impossível que qualquer nativo de 5 anos falaria. Quando você faz um erro em 1 minuto de conversar, ou até 5 erros, não importa, mas quando cada frase tem 2 erros, é importante. E infelizmente isso é o normal para quem já forma de uma franquia ou estuda fora. Por quê? Porque os alunos, os professores não estão corrigindo vocês, eles não estão exigindo que vocês prestem muita atenção nos detalhes e aprender dos detalhes. E o que acontece é vocês desenvolvem vícios, porque eles falam tudo bem, eles vão entender. E esses vícios continuam com você, até você fala sempre pensando que você está falando certo, entendendo o que você está falando. E os nativos ficam sem paciência ou realmente não entendendo. Isso é, infelizmente, a verdade, porque eles não estão numa sala de aula. Eles estão vivendo o dia a dia com muita pressa, dias corridas, e eles não têm tempo para pessoas que falam coisas muito simples, muito errado. É a verdade. Mas é a mesma coisa no Brasil. Sabe, quando eu cheguei no Brasil, eu lembro uma coisa que eu falei. Eu fui para a lanchonete e eu falei, posso ter um hambúrguer? Ok? Posso ter um hambúrguer? Sabe o que eu estava fazendo? Estava traduzindo pé da letra de inglês. Can I have a hamburger? Sabe o que aconteceu comigo? A pessoa falou para mim, quê? Ele me olhou como se fosse louco. Por quê? Ele achou que estava pedindo esmola. Sabe? Porque na cabeça dele, ele nunca pensou que uma pessoa falaria, posso ter um hambúrguer, para querer dizer, eu gostaria de um hambúrguer, ou me dá um hambúrguer. Ok? Então, o que acontece? Eles nem entendem você e você fica sentindo perdido, não sabendo o que falar. E é uma coisa simples, porque simplesmente o jeito que você pensa em línguas, na sua língua, não é o mesmo. Alguém tem que falar para você. Alguém tem que falar para você, Cooper, você errou. Aqui nós não falamos assim. Nós falamos, eu quero um hambúrguer, eu gostaria de um hambúrguer. E é fácil. Alguém fala isso para você, você está corrigido, você lembra, e agora ninguém mais tinha problema comigo. Outra coisa, eu gosto de explicar, um erro que eu sempre vou lembrar. Em inglês nós falamos it depends on. Depende de, em inglês, it depends on. Se eu falo, alguém fala para mim, você vai para a festa? Eu falava quando eu cheguei, depende na hora, ok? Ou eu posso falar, ou às vezes eu falei para alguém, estou dependendo em você. Sabe, eu lembro muito bem quando eu falava depender em vez de depender de. Pessoas me olharam e não me entenderam. E eu falei, como? E eu fiquei sabendo, porque em português você fala depender de, não depender em. Você vai falar, mas é um erro pequeno. É um erro pequeno. Mas o que eu estou tentando falar, quando a frase é bem simples, falado do dia a dia, sempre você, como brasileiro, já escutou milhões de vezes depender de. E você escutar depender em, você fica confuso. Você não fica como você estaria numa sala, paciente, como o professor na sala. Você não é. Você simplesmente não entende, porque você nunca escutou isso. E isso acontece no inverso, no exterior. Só que não é um erro, é vários. Ok? Mas, como eu falei, quando seus professores falam isso, às vezes eles nunca foram para o exterior como pessoas que nos falavam inglês bem. Eles não têm essa experiência de ver como é quando você está morando fora e cometendo erros pequenos, pensando que você já sabe a língua. Atrapalha, mas pior ainda, vou falar uma coisa para você. Eu falo grego, é a minha quinta língua e eu não falo muito bem.
Mas eu posso falar quase qualquer coisa que eu quiser. Quando eu vou para a rua e falo com alguém, até agora, eu falaria que eu tenho um nível intermediário. Eu falo, eu sei, a pessoa me entende, pensa que eu falei bem. Responde. Eu fico perdido. Porque eu não estou acostumado a escutar. Sabe por quê? Porque eu não estou acostumado a escutar grego do dia a dia. Eu só sei o que eu aprendi. É muito mais pobre do que o vocabulário de um grego. Ok, você precisa aprender o inglês do dia a dia e entender exatamente como palavras realmente são usadas. Ou, quando você escuta, você vai entender errado. Às vezes você nem vai saber que você está entendendo errado. Mas vocês, geralmente, pessoas que aprendem uma segunda língua e não estão ensinados pelos professores que realmente ensinam a complexidade do básico de inglês. A complexidade do básico de inglês. Se você não aprende os vários significados de palavras simples, quando a pessoa usa, você vai entender errado. Muitas vezes. Okay? Isso é que minha pesquisa fala e você vai travar e você não vai entender. Ok, eu sei que isso não parece justo. Você não deve ter que falar igual um nativo. Não, você não, e lembra, você não tem que falar igual um nativo. Você tem que falar inglês. Você tem que falar inglês, no Brasinglish. E o que acontece quando seus professores não corrigem vocês e falam que você não tem que falar como um nativo, seja pronúncia, seja vocabulário, você não está sendo entendido, pessoas estão perdendo a paciência e o pior de tudo, você não pode entender o que um nativo fala até você entende o inglês verdadeiro. Você não vai entender. Eles vão falar, você nunca escutou a a palavra falada assim, você nunca sabia que a palavra significa assim, e a coisa que realmente significa, você fica perdido. Então, seus professores simplesmente não entendem. Você tem que ser corrigidos e vocês têm que aprender o inglês de verdade, não o inglês brasileirado. Ok, vou dar você alguns exemplos. Ok, o primeiro exemplo é um exemplo com pronúncia. Café. Como falar as palavras café em inglês, a palavra pronto em inglês e a palavra filme em inglês. 3 palavras simples. Quase todo brasileiro que aprende fala cough em vez de coffee. Quando ele está na sala, sabe o que acontece? O professor não corrige. Tudo bem! Por quê? Tudo bem, ele fala. Você não tem que falar igual ao nativo. Mas sabe o que cough significa? Tossir. Você fala, I want a cough. A pessoa não... Você acha que a pessoa em Starbucks vai te entender? Não vai te entender. Não vai. Quando você escuta coffee, às vezes você não vai entender. Porque você está esperando que a pessoa vai falar cough, igual você tem na sua cabeça, na sua mente, é o jeito certo de pronunciar. Mas não é. Você já tem o vício, ninguém te corrigiu. E você está fudido, infelizmente. Desculpe. Segunda, ready. Ready. Ready é pronto. Ok? Mas você sabe o que a maioria dos brasileiros vai falar? Red. Eles vão cortar o i. Em outros vídeos eu explico por que vocês fazem isso. Se uma escola fosse boa, ensinaria esse tipo de pronúncia desde o começo, mas eles não fazem isso. Em vez disso, eles falam, tudo bem, você não tem que falar com o nativo. Mas o nativo vai pensar que você está falando, não só o nativo, qualquer pessoa que não é brasileiro, que fala inglês, não são nativos. Eles vão escutar ready, você vai falar... eles vão escutar red, eles vão achar que você está falando vermelho, eles vão ficar perdidos. E você não vai ser entendido. E quando eles falam ready, às vezes você não vai entender. Porque você está programado agora com seus vícios. Outra coisa, movie. Eu não
tenho um aluno que vem para mim, que fala essa palavra certo. Todo mundo fala move. Infelizmente, move é outra palavra, que significa mudar ou locomover. Não significa filme. E ninguém vai saber que você está falando sobre filme. E quando você escuta movie, às vezes, movie, falado certo, às vezes, porque na sua cabeça você falou errado tantas vezes, você não vai entender. Segundo erro, used to. Brasileiros que aprenderam used to na escola sempre erram. Eles têm essa ideia que used to significa costume. Então, mas não significa costume. Used to realmente refere ao passado. Então, todos os alunos que eu conheço que formaram, cometem esse erro. Quase todos. Infelizmente. Eu sei alguns de vocês falam certo, ok? Mas eles falam uma frase assim. I used to wake up early. Sabe, os brasileiros que falam isso, estão acostumados a pensar que I used to wake up early significa eu costumo acordar cedo, como geralmente eu acordo cedo. E significa o contrário. Significa eu acostumava acordar cedo, mas não mais. Ou eu acordava cedo, mas no passado, agora eu não. Então, é exatamente o contrário do que você quer falar. Você fala used to wake up early, querendo dizer que agora, hoje em dia, geralmente o que você faz, a pessoa, o nativo pensa que você falou, você acordava cedo no passado, mas agora você acorda tarde. É o contrário. E não é só que eles não entendem vocês. Quando você escuta used to, você também vai pensar que a pessoa está falando sobre o costume quando ele está falando sobre o passado. Esses são exemplos muito comuns. Tem 1.000 ou 100 ou 200 ou 300 erros assim. E vocês, não é só um erro, é muitos erros. E com a acumulação dos erros, tem muita bagunça na comunicação. Mas você só vai saber, não na sala de aula no Brasil, mas quando você está fora, tendo que se virar e tendo dificuldade, como todos os meus alunos que moram fora. E é por isso os alunos que moram fora vêm para mim, porque eles não querem ter problemas mais. Finalmente, eu vou, a frase, I'm gonna take you to the airport. Quando você escuta isso, você está programado a pensar que take significa pegar, que geralmente não significa. Geralmente take significa levar. So você escuta um nativo falando I'll take you at the airport. E você acha que ele está falando eu vou pegar você no aeroporto. Ele está falando exatamente o contrário. Porque take significa levar. Então ele está falando vou levar você para o aeroporto. Exatamente o contrário. Esses são 3 exemplos, mas tem muito mais exemplos. Que esses erros que seu professor fala, não preocupe, você não tem que falar igual nativo, não vou corrigir você. É totalmente errado, porque o que realmente está acontecendo é você está falando uma coisa que realmente atrapalha, impede comunicação, e a coisa que eles nunca falam, que comunicação é escutar, é falar e escutar. E como você vai escutar se você nem sabe o que é o inglês verdadeiro? Você vai mal entender errado tudo. Agora, por que isso acontece? Porque eu vou falar como uma pessoa que tem muitos colegas no mundo acadêmico que escrevem sobre como aprender inglês. Mas essas pessoas, alguns como eu, já viveu aprender segunda, terceira língua. Mas outros nunca aprenderam e eles não entendem. Mas eles têm esse clima agora de ser politicamente correto. E uma coisa disso, não ofender ninguém. Não ofender ninguém. Não ser imperialista. Isso é um absurdo. Ensinar a língua verdadeira não é sendo imperialista, está sendo realista. Realista. Você tem que falar. Todo mundo que quer falar inglês quer falar um inglês que todo mundo pode entender e você pode entender. Não só com americanos e ingleses, mas com o mundo inteiro. Mas eles não pensam nisso. Eles falam todo o inglês, eles chamam isso World Englishes, que você deve respeitar.
ou inglês da Coreia, ou inglês da Rússia, ou inglês do brasileiro. Eles nunca pensam que se você colocasse um russo falando inglês como um russo, e um coreano falando inglês como coreano, e um brasileiro falando inglês brasileiro, juntos, ninguém vai entender ninguém. Porque vocês não cometem os mesmos erros, vocês cometem diferentes erros. A única coisa que vocês têm em comum é o inglês verdadeiro. É por isso o inglês verdadeiro é tão importante. Não para ser nativo, mas para comunicar com o mundo inteiro. Entende isso? Mas esses alunos, esses professores seus aprenderam fazendo línguas no Brasil ou no exterior, e os professores são tão preocupados em ser politicamente correto que eles falam, não queremos ofender ninguém, tudo bem que você erra, eu vou deixar você desenvolver vícios. Eles não pensam nisso, mas isso é o resultado, isso está na moda. Não escute eles, escute eu. Me escute, sabe? Porque se você me escute, você vai aprender. E outras pessoas que falam a mesma coisa do que eu, que tem pessoas realistas. Porque é outro motivo que eles não corrigem. Ok, isso é porque dinheiro. Dinheiro. Eu posso falar para você, quando uma pessoa começa um curso de inglês, muitas pessoas têm medo. Eles associam inglês com a sala de aula, que não é bom, mas isso é a cultura do Brasil. Eles associam com o vestibular, ou e notas e provas. Eles têm receio, eles estão preocupados. E eles entram, e eles começam a falar. E quando o professor fala que, sabe aquela palavra get? Significa isso e aquilo tem 8 significados. O aluno fica preocupado. Oh não, o que vou fazer? É complicado. E alguns alunos vão se preocupar tanto que eles vão fugir. É verdade. Mas é porque eles não realmente querem aprender inglês. Eles têm muito medo. E eles não querem se esforçar e batalhar. Ok? E provavelmente até a atitude dele muda, eles sempre vão ser iguais, eles vão desistir. Então, mas as escolas não querem perder esses alunos, então elas não corrigem, porque alguns alunos que realmente não entendem como aprender vão ficar ofendidos e vão parar e eles vão perder dinheiro. Então é muito melhor falar tudo bem, não importa. Só fala. E você vai aprender aos poucos. Isso não é o que acontece. Só falando você adquire vícios e acaba não falando nada, não sendo entendido e não entendendo. Você tem que ser corrigido e você tem que aprender com seus erros e você tem que aprender o inglês do jeito complexo. Então, qual é a solução? A solução é começar. Não se preocupe. Todo mundo tem dificuldade no começo. Aprendendo com seus erros é a coisa que nós fazemos em toda a vida. Quando aprendemos a dançar, esporte, etc. Por que deve ser diferente em inglês? Não é. Então, tenha paciência com você e aprende com seus erros. Se esforça. E para fazer tudo isso, você precisa de um professor que sabe quais são as dificuldades que todo brasileiro tem. Quais são os vocabulários básicos que brasileiros não aprendem por causa de bloqueios que vêm do português. Sabe, eu conheço uma pessoa que sabe disso. Eu, Dr. Cooper. Eu não conheço, pode ter outras pessoas, mas eu sei tudo sobre os bloqueios. Eu estudei por décadas quais são os problemas que brasileiros têm em adquirir pronúncia, vocabulário. Então, eu posso prevenir esses erros antes que eles acontecem. Você pode ver isso nos meus vídeos de YouTube e no Instagram. E quando eu falo que você cometeu esse erro e eu brinco, não é para debochar você. Realmente é para criticar as escolas que deixam vocês desenvolverem esses vícios.
Ok? Então, liga para English by Dr. Cooper, English by Dr. Cooper, e fique sabendo o que nós temos para oferecer a você, para aprender do jeito certo, para chegar a uma fluência em que você pode ser entendido e pode entender. Ok? E nós corrigem vocês. Tchau, pessoal.